Você tem desperdiçado ou você tem aproveitado a oportunidade chamada vida que Deus te concedeu? Porque muitas das vezes nós vamos dizer que nós aproveitamos a vida. Nós vamos dizer que nós vivemos ao invés de existir. Nós vamos dizer várias questões relacionadas a esse tema, quando na verdade nós estamos apenas empurrando com a barriga. Como assim, Tchê? Nós vamos ler aqui em Atos 20, no verso 24, o que Paulo estava dizendo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho de graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente está preocupado em pregar sobre Jesus, em talvez abrir a Bíblia e ler um versículo, ao invés de nós revelarmos Jesus nas nossas atitudes. Como assim, Tchelle? É através de um olhar, é através de um estender a mão, é através de uma palavra amiga, é através de um ouvido, é através de um olhar. Hoje nós estamos em uma geração sedenta por olhar, sedenta por atenção, sedenta por ouvido. Isso mesmo. Por quê? Porque tá todo mundo automático, tá todo mundo correndo, tá todo mundo fazendo as suas coisas e tá tudo bem. Nós temos a nossa rotina, nós temos a nossa correria. Só que quantas vezes você tem recebido uma mensagem? Talvez da sua mãe, da sua avó, talvez de um primo, de uma tia, não sei. E você fala assim, já já eu respondo. E quando você vai perceber, você demora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Agora para e pensa comigo, quantas pessoas têm buscado atenção e não têm recebido essa atenção. E por se sentir sozinho, sozinha, abandonada, sem ninguém por perto, essa pessoa vai lá e tira a própria vida, se sentindo inútil, se sentindo incompetente, se sentindo uma pessoa sem valor nenhum. Por quê? Porque ninguém fala com ela, porque ninguém dá atenção para ela. Mas, Tiele, eu tenho uma pessoa na minha família que é insuportável, você não conhece. Ei, quantas pessoas Jesus, na caminhada dele, na trajetória dele, ele cruzou que eram pessoas resistentes, que eram pessoas críticas, que eram pessoas que muitas das vezes falavam coisas que não era viável. Inclusive, se nós formos olhar na Bíblia, quantas pessoas excluídas, Jesus parou e falou assim, eu vou dar ouvido a essa pessoa. Eu vou olhar no olho dessa pessoa. Se nós formos ver a samaritana, quando ela ia tirar água do poço, ninguém ia naquele horário porque o sol estava muito quente. Mas Jesus se colocou numa posição de ajudador, de conselheiro, de, peraí, eu vou incluir essa mulher na sociedade. E eu e você nos colocamos numa posição de exclusão de pessoas da sociedade, da nossa família, do nosso sistema familiar e dentre outras experiências. A verdade é que Jesus chegou lá e ele falou assim, eu vou olhar para essa mulher como nunca ninguém olhou. Eu vou mostrar para essa mulher que ela tem valor e que ela merece pertencer sim à sociedade, sendo quem ela é. E ele deu atenção, e ele deu olhar, e ele conversou, e ele, enfim, incluiu aquela mulher. Ei, eu e você, nós estamos precisando parar e refletir Jesus. Tá vendo que Jesus ele não falou muita coisa? Obviamente, nós sabemos que a passagem ele vai falar sobre a água, né? Que vai jorrar água viva no interior dela. Se ela tomar da água que ele tem para ela, é uma pregação, é uma parábola com uma pregação. Mas se nós pararmos para refletir bem, Jesus ele não estava ali falando ou expressando muito sobre as escrituras. Pelo contrário, eu acredito muito com todas as minhas forças, isso é uma opinião da Tiele, que aquela mulher, ela foi atraída para viver a verdade, para estar no caminho que é Jesus Cristo, porque ela teve um olhar que ela nunca teve. Porque ela teve uma presença que sempre faltou. Porque ninguém falava do valor daquela mulher. Então, ei, Deus ele tá chamando eu e você para nós de fato não apenas existirmos neste mundo, mas sim vivenciarmos de fato com intensidade a nossa vida e refletir Jesus em tudo que nós vamos fazer. Então é tempo de eu e você nós nos voltarmos uma posição, não de pegar um versículo e mandar para alguém, ou pegar um versículo e se apegar naquele versículo e querer enfiar a goela abaixo a alguém. Não! Deus, ele tá chamando eu e você, dizendo assim, é muito bom nós nos enchermos da palavra de Deus. É muito bom nós estarmos revestidos da palavra, da verdade. Sim, é muito bom. Mas é melhor ainda quando nós somos instrumentos vivos de Deus. Quando nós nos posicionamos a agradar em integridade, em verdade, Deus. E refletir em testemunho vivo quem Jesus é. Ou seja, sermos cristãos, que são mini Cristos aqui nessa terra, ou seja, sendo semelhante a ele. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus nos confiou e testemunharmos o evangelho de Deus. Sejamos um testemunho vivo em atitude, em estender a mão, em dar um ouvido, em dar um olhar verdadeiro para alguém, em amar alguém, em atitudes, em zelo, de uma forma que Jesus iria de fato amar, cuidar e zelar de pessoas. Ou seja, sem julgamentos, mais inclusão de pessoas, tanto na nossa família quanto na sociedade. Deus abençoe a sua vida. Espero que você curta esse vídeo, se fez sentido pra você. Pega agora esse vídeo e dispara, envia para algumas pessoas, para que essas pessoas comecem a se posicionar como Cristo se posicionaria, como Cristo quer que eu e você se posicionemos.